Hoje eu me peguei pensando quando foi que eu parei de acreditar nos meus sonhos ou quando foi que eu parei de achar que eles fossem bom o suficiente para eu realizar. Muita coisa aconteceu desde da minha adolescência até hoje, só que eu sinto que antes eu acreditava muito mais nas coisas que eu queria, assim, nos meus sonhos mesmo, sabe? Antes eu achava incrível, eu lia livros, estudava sobre a crescer, evolução, sabe, pessoal, desenvolvimento, tudo isso para conseguir alcançar os meus sonhos, né? Chegar no meu objetivo. Hoje, eu e meu namorado conversando sobre casamento, sobre sonhos, como seria o nosso casamento ideal, e anotando, assim, sabe, escrevendo como a gente gostaria que fosse. Mas hoje eu fiquei pensando cara, quando foi que eu parei de fazer isso? Fazer planos pros sonhos que eu quero realizar. E fazendo isso hoje, eu me senti tão feliz assim, então tô realizando um sonho, eu não tô ainda, mas eu tô criando ele para quando eu for realizar ele, que seja da maneira que eu sempre sonhei. É muito louco pensar que teve tantos sonhos que eu desisti no meio do caminho por achar bobo. Por pensar, cara, eu não sou mais uma menina, eu sou uma mulher adulta, eu tenho a minha casa, eu preciso crescer, eu preciso resolver os meus problemas da vida de adulto. E aí, eu acho que eu vivia num mundo muito grande de ilusão, assim, de tudo é perfeito, tudo é maravilhoso. Cara, eu já falei isso várias vezes, de que eu era uma pessoa, assim, da positividade, de tudo é muito bom. Ah, aconteceu alguma coisa ruim? Não, aprende o que você consegue tirar disso. E tem, é lógico, que um fundinho de verdade, é bom a gente aprender com isso, mas, cara, nem sempre a gente quer tirar algo bom, a gente só quer chorar e ficar ali frustrado um pouco. E isso é necessário, a gente sentir essas emoções e esses sentimentos. E eu sempre amei sonhar muito, eu sempre amei viver com a cabeça nas nuvens, de idealizar uma vida, assim, incrível, sabe? Com muito dinheiro, com muita coisa, com muitas viagens e tal. E chegou um momento que eu falei, não, eu preciso ser pé no chão, eu preciso entender que a vida não é assim, não é tão boa assim, a vida precisa acontecer de uma forma mais realista, eu tô vivendo assim nos meus sonhos, mas isso não é real. E foi ali que eu senti o meu brilho se perdendo. Porque eu sempre fui uma pessoa muito espiritual, muito sonhadora, muito da imaginação, e eu gosto disso. E todo esse meu tempo aí, muito pé no chão, foram os momentos, assim, que eu mais vi a vida com uma tristeza, sabe? Como muito difícil. Tudo era muito difícil, só tinha obstáculo, nada dava certo pra mim, tudo era muito ruim, todo mundo tava evoluindo e eu não. E eu comecei a perceber que foi só porque eu abandonei essa partezinha que eu gosto tanto, que é sonhar. E eu vejo muita gente fazendo isso, sabe? Desistindo dos sonhos por algumas questões, assim, que já nem fazem tanto sentido. Parece que sonhar é coisa de criança, sabe? A gente precisa ser pé no chão, a gente precisa correr atrás das coisas de uma forma adulta, de uma forma, mais... Sei lá, eu não sei explicar, mas assim, é como se realmente sonhar fosse coisa de criança e a gente não é criança mais pra sonhar, a gente precisa agir como adultos. Só que agir como adultos às vezes só quebra a gente, sabe? Porque aí a gente quer fazer o tempo todo e nunca para pra apreciar o que a gente já fez ou o que a gente já conquistou. E os nossos sonhos fazem parte da gente, sabe? Parte de quem a gente é, de quem a gente quer ser. Quando eu voltei a fazer, como eu disse da última vez, né, que eu fiz um mood boarding da minha vida, que eu coloquei algumas coisas que eu quero realizar, e quando eu voltei a fazer isso, minha vida deslanchou demais, assim, nessas questões. Eu quero muito mostrar isso. Esse é o meu caderno, de escrever coisas que eu idealizo, como eu imagino a minha vida daqui a uns anos, daqui a uns meses, seja sonhos futuramente, daqui 5, 10 anos, seja sonhos para amanhã.
sabe? Então são coisas que eu tenho gostado muito de escrever, de colocar no papel, porque eu acho que também ajuda a gente a discernir os passos que a gente precisa dar. Por exemplo, antes eu achava que o meu sonho era determinada coisa, e hoje eu percebo que todas as vezes que eu escrevo os meus sonhos, isso não estava encaixado ali. Ou seja, por que eu tô dedicando tanto tempo da minha vida a uma coisa que eu não quero? Entende? Então, isso é uma coisa que fez muito sentido, me ajudou a abrir a mente de como eu quero conquistar as coisas e o que eu quero conquistar de fato. Eu fiz uma capa toda colorida, toda, ai, sabe, bem linda, bem inspirada. E aí eu comecei a colocar algumas coisas. Isso aqui eu fiz em 2022. E aí, por exemplo, em 2022, coisas que eu definia, eu não colocava assim, quero ter uma casa, quero ter um carro. Eu colocava, por exemplo, a minha meta era conforto e liberdade. Então, eu coloquei imagens, né, de carro, de casa, de um escritório, uma mesa pra trabalhar, lazer. Isso foi em 2022. Finalzinho de 2022, novembro, dezembro, eu não lembro certinho. E aí, eu fiz isso, sabe? Eu colei e todos os dias eu olhava e idealizava isso. E aí, eu escrevi aqui depois, né? Em fevereiro de 2023, aluguei meu primeiro apartamento e realizei o sonho de morar sozinha. Então, tipo assim, foram meses depois. Aconteceu uma coisa que eu achei que nunca ia acontecer, porque assim, mas eu falava, cara, impossível eu conseguir pagar aluguel, pagar as minhas contas e viver. Não foi. Spoiler, não foi. Aí na outra página eu coloquei saúde e bem-estar. Foi quando eu comecei a treinar, comecei a me alimentar melhor, comecei a fazer yoga e um monte de coisa. Então, assim, estilo e cuidado pessoal, né? E coloquei imagens de coisas que eu queria. Eu mudei muito meu guarda-roupa, mudei o cuidado comigo, comprei produtinhos de skincare, maquiagens. Então, isso tudo é muito legal e tem várias coisas aqui. Tem uma que é de viagens, né? Viver viagens e aventuras. E aí eu escrevi aqui, 11 de outubro de 2022, eu fiz a minha primeira viagem sozinha. Depois que eu realmente voltei a fazer essas coisas que eu gostava muito, eu via que eu tava me realizando muito mais, sabe? E que eu tava me dedicando àquilo, porque eu tinha algo em que eu coloquei as minhas expectativas e falava, eu quero fazer por isso. Porque senão a gente meio que perde o sentido do que, por que a gente quer fazer as coisas, sabe? E quando eu coloquei de novo um objetivo pra mim, eu quero fazer porque eu quero conquistar isso, as coisas voltaram a fluir. As coisas voltaram a acontecer de uma forma muito mais fácil do que eu imaginava. Coisas que eu nunca imaginei que aconteceriam. E começaram a acontecer. E não só pelo mood boarding, sabe? Eu acredito muito em energia, mas pode ser que você não acredite. E tá tudo bem também. Mas é porque ele te dá um guia para você saber aonde você quer chegar, os passos que você precisa dar, mas também como se fosse um empurrãozinho de, cara, é essa vida que você prometeu para você mesmo. Tanto que, no final de todos esses sonhos, eu fiz vários, tá? Várias páginas, eu coloquei várias frases. E tem uma frase muito legal que eu gosto muito de repetir ela todas as vezes. Essa frase aqui é maravilhosa e eu deixo ela aqui sempre. Faça escolhas que te aproximem de quem você sonha ser. E aí, toda vez que eu pegava esse caderno, ele meio que já me dava uma energia muito, muito boa, sabe? Sempre quando eu acordo ou quando eu vou dormir, eu pego ele pra folhear. Nem que não seja pra olhar imagem por imagem. Eu gosto de fazer isso, é o meu momento meditativo. Mas às vezes eu só pego e vou folheando ele, porque essa energia já me vem, já me dá um up, assim, pra eu acordar, pra eu fazer as coisas, me dá vontade, sabe? Cara, sonhar é massa demais. Quando foi que eu virei tão adulta pra parar de sonhar? Quando foi que eu me tornei tão adulta pra achar que sonhos são coisas de criança? Quando é que eu virei tão adulta pra achar que os meus sonhos fossem vergonhosos, pra eu ter vergonha das coisas que eu quero fazer, que eu quero realizar, que eu quero conquistar? E talvez eu não queira ser essa adulta, sabe? Essa adulta tão adulta. Talvez eu queira só que a criança que existe em mim ainda esteja aqui gritando, falando o que ela quer conquistar, o que ela quer conhecer. E eu lembro que eu também fiz uma listinha das coisas que eu quero fazer antes de morrer. E essa é bem mais antiga do que o caderno. E foi logo que eu assisti um filme Por Lugares Incríveis. Cara, aquele filme ficou assim... Ai, aquele filme é incrível. É incrível.
incrível, vocês precisam ver, quem não viu ainda. Tinha uma cena, eu não lembro porque faz muito tempo que eu assisti, mas eu lembro que tinha uma cena onde tinha um muro e eles foram e era pra eles escreverem nesse muro o que eles queriam fazer antes de morrer. Tipo, o que eu quero fazer antes de morrer. E uma dessas frases era ter coragem. E eu coloquei aquilo pra mim, sabe? Tanto que eu tatuei em mim, porque eu sempre ficava, mano, eu quero ter coragem pra conquistar as minhas coisas, eu quero ter coragem pra viver a minha vida, pra realizar os meus sonhos e não ter vergonha dos meus sonhos, não ter vergonha de ir atrás do que eu quero fazer. Por que que a gente parou de sonhar? Por que que a gente começou a querer sonhos que não são nossos, não são sonhos, né? A gente vira adulto e são metas de vida, planejamento de vida, projeto de vida. Ah, mano, eu quero falar de sonhos mesmo, de sonhos, aqueles que parecem impossíveis, mas é o que move a gente a querer viver uma vida incrível. Muitas vezes eu achei que eu nunca ia conseguir morar sozinha, eu nunca ia conseguir morar longe dos meus pais, me sustentar, ter as minhas coisas, que o meu trabalho fosse me sustentar. Muitas vezes eu acreditei que eu não teria coragem de falar em público e eu dei palestras sobre lixo reciclável, tá? Pra deixar bem fácil de entender. Só que, cara, foi uma coisa muito legal porque eu amo falar pras pessoas e eu lembro que aquilo me fez muito bem, sabe? Aquela sensação aqui. E eu falava, cara, era meu sonho, eu gostei de falar com as pessoas, de falar o que eu acredito pra elas ou ensinar alguma coisinha que seja um pouquinho mais fácil pra elas entenderem. Isso me faz me sentir viva. Isso me faz bem. E quando foi que eu perdi isso, sabe? Foi quando eu decidi ser adulta demais, eu decidi que o mundo não era tão bonito assim. E eu percebo hoje que isso tudo era uma grande desculpa pra eu não me apegar aos meus sonhos, pra eu não me decepcionar caso eu não conseguisse realizá-los. Faz sentido? E eu comecei a colocar um monte de empecilhos e obstáculos dentro das coisas que eu queria realizar, principalmente de que é coisa de criança e precisa ter pensamentos mais adultos, crenças mais adultas, porque você não é mais criança, então você precisa crescer. Mas hoje eu consigo perceber que tudo isso meio que foi se tornando uma desculpa para que eu não me decepcionasse caso esses sonhos não acontecessem, ou para não colocar uma pressão em mim de, eu preciso fazer isso para realizar os meus sonhos. E se eu não fizer isso, eu sei que eu vou estar longe de alcançar o que eu quero. Então é melhor eu tirar toda essa pressão de mim, para eu não precisar me preocupar com mais nada. Só que sonhar me fez falta por muito tempo, sabe? Quando você vive assim... Cara, eu gostava muito de viver no mundo da lua, de viver imaginando. Eu sei que a gente tem que, traçar metas pro futuro, mas, porra, eu só quero sonhar primeiro, entendeu? Eu quero voltar a sentir a sensação de criança, de sonhar, de viver, de falar assim, mano, eu quero isso pra mim. Eu quero sentir primeiro a vida e sonhar, idealizar ela e ir realizando como eu posso. E sendo como eu posso, e crescendo e melhorando esse sonho no meio do caminho. Mas, cara, por que a gente para de sonhar? Para de ser criança, sabe? De querer conhecer o mundo, de querer ter as nossas coisas ou realizar alguns sonhos. Meu sonho é nadar com baleia, velho. Eu amo, eu acho... eu sou assim, apaixonada, e eu já disse que pode ser que seja meu último dia na Terra, porque eu tenha um choque tão grande de felicidade que eu morra. Mas, é o meu sonho, sabe? E não é uma coisa tão difícil assim de realizar. Às vezes eu coloco como se fosse algo tão difícil pra, sei lá, eu não me comprometer com isso, sabe? Não me decepcionar caso eu não consiga tão cedo. Mas eu só queria trazer isso mesmo, de que sonhar é massa pra caramba. Eu não sei quando a gente deixou de sonhar ou falar sonho. Hoje em dia não se fala sonho, né? Fala planejamento de vida, projeto de vida. E essas coisas todas que tudo bem, né? Pode funcionar pra você. E eu tava pensando isso também de... Tem coisas que funcionam numa fase da vida e tem outras que não. Por exemplo, eu já fui uma pessoa que sonhava muito e falava só em sonhos. Eu queria realizar os meus sonhos. E aí eu mudei, comecei a ser muito intelectual, ler livros diferentes. E aí eu falei, não, agora é projeto de vida, planejamento de vida, fazer metas. E aí eu comecei a virar muito como se eu fosse uma chefona da minha vida e eu só pudesse falar em objetivos e metas. Não são sonhos.
São objetivos e metas, porque somos adultos, são projetos de vida. E aí, então, eu mudei esse contexto, né? Não eram mais sonhos. Porque sonho é coisa de criança, é coisa de quem não quer fazer acontecer. Então, começou a ser planejamento e projeto de vida. Só que começou a ficar tudo tão sem graça, sabe? Porque tem coisas... Cara, e é muito louco, porque eu sei que tem que ter um equilíbrio entre essas coisas. Eu sei disso, eu faço isso. Eu tenho metas, eu sei que para eu alcançar um sonho, um objetivo, eu tenho que ter metas, eu tenho que fazer algo para acontecer. Só que às vezes a gente só tem que deixar as coisas mais leves, sabe? Tipo, acontecerem de uma forma mais leve. Porque senão tudo acaba se tornando um grande objetivo de vida em vez de felicidade. Um sonho que era um sonho antes se tornou um objetivo, uma lista de tarefas que eu preciso riscar para dizer que eu concluí e fiz e realizei aquele sonho. Mas ele não me trouxe satisfação porque ele virou um objetivo, um ponto no meu caderno de sonhos, um ponto no meu caderno de planejamento de vida, não de sonhos, né? Então é isso, eu cansei de não sonhar, eu cansei de ser adulta demais, de ser séria demais para viver essa vida e tô doida para realizar todos os meus sonhos, sejam eles de criança, de adolescente, de adulta. Ser adulto é massa, mas a gente não pode deixar a nossa criança morrer, senão é um porre. Um beijo.